Eu sou o Walter Guimarães, ainda bem que você é você. Em primeiro lugar, ficam os meus pêsames aí para quem perdeu uma amiga, um amigo, um parente, colega de trabalho, colega de escola, sei lá. Mais uma tragédia anunciada de novo. No Brasil a gente não tem uma semana de paz, cara. Ter esperança no Brasil tá cada vez mais difícil, viu? O governador Cláudio Castro está na região serrana. Eu tenho a visão que o estado inteiro não está preparado para grandes chuvas. É mesmo, governador? É mesmo? Você realmente precisa da imprensa para informar que o estado não está preparado para a grande chuva? Caramba. Hoje o que nós estamos preparados é para quê? Para ajudar rapidamente a população que sofreu. Não, não, nem isso tá. Nem isso tá. Sempre que tem uma tragédia, tem que ter pedido em massa de doação e benfeitoria dos outros, de voluntários, porque vocês não conseguem atender. Vocês não conseguem atender a população com coisas mínimas, como água. Mas isso não é o suficiente. Ao longo da história fez-se vista grossa para quem construía em área irregular. Então, assim, depois chegar e jogar toda a culpa é fácil. Ele já jogou a culpa nos anteriores, como o Lula fazia lá, dizendo que o FHC tinha deixado a herança maldita. Depois o Temer e o Bolsonaro disseram que o Lula e a Dilma deixaram a herança maldita, né? Você põe a responsabilidade do que é ruim nos anteriores e ao mesmo tempo ele ainda põe a responsabilidade na população. Então a responsabilidade dele é nada. Ele ainda reclama, não, vir agora e botar a culpa é muito fácil. Você tá aí pra quê então, cara? O que vocês precisam saber é que essa rápida entrevista que vocês assistiram não é de agora, dos eventos de fevereiro de 2022. Isso aí foi em 2021. Esse evento foi uma referência aos 10 anos daquela desgraça que aconteceu na região serrana, que atingiu principalmente Teresópolis, Friburgo, Nova Friburgo e Petrópolis em 2011. Vocês lembram? Teve mais de 900 mortes, tem quase 100 pessoas desaparecidas, 100 corpos desaparecidos até hoje. E só no ano passado, com 10 anos daquele acontecimento, que o Estado começou a querer investir em obras, mexer na estrutura para ver se conseguia evitar consequências de desastres climáticos. Depois de 10 anos daqueles acontecimentos. Olha, algumas pessoas morreram que estavam no ônibus. Eu sei que o menino de 8 anos, a mãe não conseguiu segurar ele foi levado pela água, ele morreu. Algumas pessoas conseguiram se salvar. Os dois motoristas conseguiram se salvar também. Eles chegaram a dar uma entrevista depois, choraram, estavam bastante emocionados. Imagine o desespero dessas pessoas, cara. Meu Deus do céu, meu Deus! Meu Deus! Misericórdia, Senhor! Meu Deus do céu, tá descendo tudo! Deus, que ninguém tenha se machucado, meu Deus! Meu Deus do céu! Gastando o carro, a casa já era. Olha lá, tá vindo de dentro da casa, tá vindo lá de cima. Olha que loucura aqui lá na serra! Caiu tudo, caiu tudo! Sai daí, pô! Sai daí, gente, sai daí! Pelo amor de Deus! Tá filmando? Tá filmando? Meu Deus do céu! Olha lá, outra mulher ali! Ai, meu Deus do céu!
E é essa aí, ó, tá os para-brisa quebrado, o interior todo tomado, abrir as janelas para sair água, ele tá um pouco inclinado para a esquerda, aí tá saindo, entrando pela frente do para... Gente, eu juro, tem uma moça pulando lá, ó, estão pedindo socorro, só que não tem ninguém lá indo ajudar. Gente, caiu todas as casas aqui na Frei Leão. Por favor, alguém consegue pedir ajuda? A gente não consegue ligar para bombeiro, ligar para nada. Caiu um monte de casa, tem muita gente soterrada. Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora! Maria! Leva Maria! Quero, Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus do céu! Evandro e Rafael procuravam pelos pais. Sem ferramentas, usavam as mãos para mover pedaços de concreto. Havia uma montanha de entulho. Rafael chamava pela mãe. Assoviava como de costume. Mas só havia silêncio. Na rua, os moradores ainda se arriscavam a salvar pertences. Imagina, volta a ter uma chuva ali, as vias de saída ficam interditadas, vocês vão fazer o quê, cara? A gente entende o risco, eles também entendem o risco. Só que eu vou falar por mim, tá? Se isso acontecesse comigo agora, e eu tivesse a chance no dia seguinte de voltar em casa para tentar pegar alguma coisa, mesmo com algum risco, eu talvez voltaria, cara. Porque, por exemplo, fala por mim, tá? Eu não tenho dinheiro sobrando em banco. Eu ainda consigo ajuda de algum amigo, de algum parente, eu consigo isso, eu ainda tenho esse último recurso. Tem gente ali que não tem nada, às vezes não tem família, ou até perdeu a família no desastre, sabe? E você vai para um abrigo só com a roupa do corpo, cara, porra, deve ser muito desesperador, cara. Todas essas pessoas aguardam para identificar os corpos de familiares. A Defesa Civil registrou pelo menos 269 desabamentos. Já são mais de 300. Os voluntários vieram ajudar como podiam, mas a missão é difícil até para os bombeiros. Mesmo para quem costuma atuar com muito profissionalismo, é impossível não se emocionar. A avó morreu tentando proteger o netinho de apenas 3 meses. O bebê também não resistiu. Com a enxada, descalça, Gisélia procurava pela filha, de 17 anos. Meu filho morreu, a filha da minha filhada morreu, a meu cunhado morreu, meu sobrinho morreu, todo mundo morreu. Por falta de respiração, mano. Vocês têm noção do que é isso? Morro da Oficina, onde estado, cara? Só uma das áreas, né? Devastado, cara. Parece que jogaram, sei lá, uma bomba atômica no lugar. Não sei se vocês vão ver no vídeo, as casas já estão tortas e é ameaça de cair, rolar pedra. Então, assim, mandando evacuar completamente, né? Onde vocês vão observar ali um muro, ali era uma creche de 4 andares que veio toda abaixo. Ele veio correndo comigo, eu corre, pai. Ele agarrado na minha mão. Aí eu senti que derrubou ele assim, e eu caí no canto, e aquele vapor quente passou no meu rosto. Eu desci correndo, Eliane, a barriga levou o Lucas. Até aí eu achei que minha esposa estava viva também. O pai falou, ela sumiu. Oh, meu Deus. A minha filhinha foi também. Um pedaço de ferro na perna do meu marido. Depois veio a casa da minha sogra. Caiu tudo, vindo matar o nosso cachorro. Vindo matar tudo. Acabando com tudo. Estamos com meu cunhado, 2 sobrinhas, uma sobrinha e a esposa dele soterrada. Não conseguimos achar ninguém ainda. Ninguém da sua família? Até agora não. Perdi meu tesouro da minha vida. Um garoto bom de estudo, 18 anos. Essas 2 vítimas não resistiram aos ferimentos. A gente pode ver que no local tem várias lembranças da família, principalmente
no guarda-roupa da criança, com bonecos e a roupa do bebê. A casa ficou de pé, mas ela e a mãe foram obrigadas a sair. É tristeza, desespero. A minha casa está prestes a desabar. Sem ter para onde ir, buscaram abrigo na paróquia. Eles estão sem energia elétrica, eles estão sem o fornecimento de água aqui nesse bairro e eles estão pedindo que a Defesa Civil venha até a região, porque eles ainda têm relatos de outras pessoas presas dentro de casas. Dá para estimar o teu prejuízo? De 1 milhão para cima. Estoque, tudo, caminhão. O caminhão chegou ontem do Ceasa carregado. O Fábio levou um susto quando chegou na loja e viu o tamanho do estrago. A gente tem responsabilidade, mas coisa de cliente. O que eu vou fazer, gente? Alguns perderam carro, mercadoria, muitos perderam móveis, outros a casa inteira. Você tem as mortes como consequência direta, né, dos acontecimentos. Muitas áreas sem telefonia, né, sem telecomunicações, sem energia elétrica. Ainda tem área assim e provavelmente vai ficar durante um bom tempo, né? Porque não tem como você repor isso tudo da noite para o dia. Você também tem um fator que tem que ser pensado, que é a economia da cidade. As lojas que foram destruídas, principalmente os pequenos e médios empresários, os autônomos, e essas lojas, esses comércios que foram destruídos, eles deixam de oferecer também emprego de outras pessoas. E tem gente que bom que conseguiu sobreviver e que talvez, além de perder, sei lá, casa, parente, talvez não tenha emprego, não tenha trabalho, ainda vai ter que correr atrás de trabalho, cara. Você imagina o sufoco dessas pessoas, cara. E os estabelecimentos primordiais para o dia a dia das pessoas, como supermercados, né, e farmácias, cara. Porque nessas enchentes, nesses deslizamentos, pessoas adoecem, né? Tem os machucados e tem aqueles que se adoecem, claro, contato com sujeira. Você imagina um monte de farmácia destruída, cara. E várias vias da cidade obstruídas. Tem algumas em que os caras ainda estão fazendo limpeza para poder chegar lá. As pessoas precisando de água, né? Tem local que não tem água, cara. Não tem água. Esse cachorro, desde o momento que a gente chegou aqui, fica transitando de lá para cá, chorando, farejando, dá a entender que está atrás de alguém, que muito provavelmente eram os donos deles ou a casa que eles moravam. No caso dos animais, sempre que há essas tragédias, esses desastres, existem grupos de cuidadores, ativistas, gente que simplesmente é simpatizante da causa animal, protetores, que vai de outros estados para esses locais. Porque eles sabem que sempre tem muito bicho perdido, cara. Muito bicho perdido. E os animais, os domésticos, quando soltos no ambiente, é certeza de morte. Eles vão morrer. Eles vão morrer se não tiverem cuidados, né? Centenas de animais que já foram resgatados. Esses grupos estão na tentativa de encontrar os donos desses animais, mandando fotos e trocando informações pelas redes sociais. É um trabalho bem complicado. E ainda em relação aos animais, tem a fauna silvestre também, né? Aqueles morros cheios de árvores, eles tinham todo tipo de animal, né? De acordo com o seu habitat, claro. Tinham pássaros, sei lá, animais que dependiam das árvores, como micos, e os animais terrestres. Esses que estavam na área dos deslizamentos, das quedas, das encostas, todos eles morreram, cara. Foram todos mortos, todos eles morreram, sem exceção. Não tem nem como quantificar os animais que morreram. À noite, a região ficou às escuras, sem energia. Foi preciso montar refletores para que as buscas pudessem continuar. Com a ajuda de centenas de voluntários da Central Única das Favelas, cestas básicas chegaram aos moradores de comunidades de Petrópolis. No Rio, clubes de futebol, organizações não governamentais, polícias, igrejas abriram as portas para receber as doações. Esse grupo de motoboys distribuiu galões de água mineral em escolas e igrejas que viraram abrigo. A mão dele fechada significa parem de se mexer, parem de fazer movimento. O terreno muito instável pode prejudicar. Um hospital da região convocou todos os profissionais, inclusive os que estavam de folga. E voluntários também se apresentaram para ajudar. A ONG SOS Serra arrecadou dinheiro e foi para um supermercado. Encheu 12 carros. Conhecida aqui como Dona Elba, está viva, o pessoal aplaude, porque sai essa senhora viva, graças a Deus é menos uma morte. Era isso que eles estavam procurando ainda lá. Eu falei para você, eu não queria bancar, que bacana, que bacana.
A igreja de Santo Antônio, em Petrópolis, virou o principal refúgio para muitos moradores de Alto da Serra. Atrás da igreja, foram colocados colchões no chão da sala principal para atender aos desalojados. Voluntários percorreram áreas atingidas pelas chuvas para distribuir água, alimentos, roupas e cobertores aos desabrigados. Helicópteros dos bombeiros saíram em busca de moradores ilhados. As pessoas eram içadas com uma corda. Primeiro idosos. A mãe com o bebê de 8 meses. A minha casa caiu. Estão saqueando. E nós estamos abandonados. Já pedimos, eu já fiz umas 3 ou 4 pedidos na Defesa Civil. Não teve uma pessoa que veio aqui. Não tem bombeiro aqui. Não tem bombeiro ali. Tiraram uma pessoa ali ontem porque nós achamos a pessoa, entendeu? E agora vamos ver se eles vêm para acabar de achar o resto das pessoas que estão ali. Quem tem pai aí, pelo amor de Deus? Não tem ferramenta, não tem nada. A coisa que é o lado de cima aqui pode ter um monte de gente. Tem quantas pessoas aí? Cara, pela nossa conta, tem umas 20, 30 pessoas aqui. É isso aí, a gente trabalha e os bombeiros ficam olhando, não chega junto. Pô, são poucos bombeiros e quando eles chegaram aqui, pô, sem ferramenta, sem nada, é o que nós estamos passando no nosso estado, no nosso Brasil aí, ó. Aonde é para ser investido o dinheiro verdadeiramente, que é na saúde, né, na educação, na segurança, né, no caso do bombeiro, que faz parte da segurança também, investimento nenhum, cara. É isso aí, os caras chegaram sem ferramenta aqui para trabalhar. Então, gente, a gente tem 2 pontos que a gente precisa destacar. Primeiro, o governador falou lá atrás, né, fiz questão de dizer, na entrevista aqui não é entrevista recente, é entrevista de antes, que quem sofreu eles estariam prontos para atender. Não estão. Não estão, cara, não estão. Eu vi uma reportagem, eu não lembro em qual canal, eles disseram a mesma coisa, eu não lembro se eram bombeiros, mas eles foram com a mão, alguns não tinham nem luva, só depois de muito tempo chegaram outros funcionários, depois de várias horas chegaram outros funcionários com os equipamentos, as ferramentas deles. Isso é inadmissível, porra, pelo amor de Deus, estão preparados, nem para o paliativo vocês estão preparados, qualquer dificuldade um pouco maior, que não é esse caso é uma grande tragédia, mas qualquer dificuldade um pouco maior, já estão começando a pedir doação e ajuda da população, porque vocês não conseguem segurar a onda. E o outro detalhe é, a gente está vendo todo mundo precisando de ajuda ao mesmo tempo. Cara, Petrópolis, por mais que seja uma cidade pequena, para você ajudar todas essas pessoas ao mesmo tempo, com os parentes que elas perderam, as pessoas que foram soterradas, com os imóveis que foram destruídos, com tudo isso, você ia precisar de um efetivo, sei lá, de 30 mil pessoas, cara. Não tem como atender todo mundo ao mesmo tempo. Eu entendo a reclamação dessas pessoas, elas estão certas em reclamar. Tem que reclamar, é direito delas ter o serviço. Mas a gente não tem preparo para tragédias menores, de impacto menores do que essa, cara. Imagina essa. Se não é a força das pessoas, a doação das pessoas, se fosse depender só do Estado, a gente estava fudido. Tem que entender, pelo lugar, há uma dívida histórica desde outras tragédias que tiveram. Caralho, nosso governador não sabe falar. Duro, tem um governador que não sabe falar. Um déficit que realmente existe, causou esse estrago todo. Sim, as chuvas foram muito mais fortes do que já aconteceram. Mas vocês sabem que mais cedo ou mais tarde vai chover a região serrana do Rio, caralho. Qualquer criança de 8 anos do Rio de Janeiro sabe disso. Porra! Vocês estão agindo como se isso fosse novidade, cara. Ah, mas a chuva foi muito forte. O déficit realmente existe. Você já assumiu isso nessa entrevista, nas anteriores. E aí, o que está sendo feito, cara? E aí, fica falando que a culpa é dos mandatos dos governos anteriores não vai resolver o problema. Você é o cara que está na cadeira agora. Você tem que resolver isso. A gente sabe que você não originou o problema, mas a responsabilidade em tentar cuidar dele, ou pelo menos dar início a uma solução, ela é sua. Você é a porra do governador, cara. Não vem ficar chorando não que a culpa é dos outros, que eu não tenho preparo. Então pede pra sair, porra. Pede pra sair. Ó, eu não aguento a pressão. Sai. Mas você não vai querer deixar essa mancha na sua carreira, né? Você prefere ficar aí chorando, né, que a culpa é dos outros. Que sirva de lição para que dessa vez a gente haja diferente. E já está acontecendo diferente. Que sirva de lição para que a gente haja diferente. Já está acontecendo diferente. Lição é o caralho. Que sirva de lição é o caralho. Você é maluco? Que porra é essa que sirva de lição? Não tem nada diferente, cara. É mais uma tragédia. Mais uma tragédia. Uma caralhada de gente morta. O que você está fazendo diferente? Vamos sair do discurso? Fala pra gente o que já está sendo feito diferente, que já está servindo de lição.
Não vai saber dizer, porque não tem o que dizer. E aí nós nos deparamos com duas informações. Primeiro, a Folha informou que, de acordo com os dados do portal Transparência, apenas 47% do valor previsto em orçamento para ser gasto no ano passado neste setor foi de fato empenhado. Foram reservados 192 milhões, quase 193, contra um total de 407 que poderiam ser gastos. Cláudio Castro, nosso governador que caiu de paraquedas, ele teria gasto 47%, menos da metade do possível para a prevenção. A Globo deu uma informação um pouco diferente. Eles disseram que o governo tinha 770 milhões em despesas autorizadas, ou seja, eles poderiam gastar até 770 milhões, e que o governo teria gasto apenas 169 milhões, ou seja, 22% desse total de despesas autorizadas. Os números são bem diferentes e veja que eles têm especificidades diferentes. Seja qual for o mais correto desses números, a gente sabe que faltou investimento. E ele foi perguntado a respeito disso por uma repórter. Olha, ano passado, na verdade no final de 2020, nós fizemos o primeiro plano de contingência de chuvas. E esse plano tem sido um sucesso, realmente a gente tem conseguido evitar muita coisa. Ano passado, só em limpeza de rios e córregos, foram mais de 200 milhões de reais gastos em mais de 35 municípios. Em contenção de encostas, mais de 80 milhões de reais gastos. Cara, não adianta você ficar apresentando número. Olha, nós trabalhamos em encostas, fizemos limpeza de assoreamento. Você não faz o principal, cara, que é um assunto que eu vou ter que tocar aqui, que é a retirada das pessoas das áreas de risco. Não adianta você limpar o canal lá embaixo se as pessoas continuam em área de risco. E vocês continuam permitindo novas construções em área de risco. É erro de vocês duplamente. As pessoas também estão erradas. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Agora, ele continua tirando o rabo da reta. Nós estamos trabalhando sim, mas os problemas são os outros. Os problemas são dos outros. Ele não consegue sair disso. O que a gente tem que entender é que o Rio abriu com um contingenciamento muito grande, um déficit de 20 bilhões de reais, e somente no fim do ano, depois que entrou o recurso da SEDAI e outros recursos, que a gente foi tendo um alívio no caixa. E o que foi feito do final do ano para cá? Teve algum planejamento? Vocês deram início para alguma coisa? Teve andamento em algum processo que já estava pensado antes? Foi feita alguma nova proposta, algum novo projeto? Nada, não fizeram nada, cara. Sabe, fica esse monte de balela. Nós investimos 200 milhões em encosta. O que é 200 milhões em encostas? O que isso representa? Quantas obras foram feitas? Em quantos municípios? Em quantas cidades? Porque a gente não vê isso. São 5 governadores presos e um empichado. 5 governadores presos e um empichado. É o governo dos absurdos. A gente já teve Zeppelin, eu não lembro se era do Garotinho ou da Benedita, Zeppelin da Secretaria de Segurança que era para ver os bandidos do alto do morro. Pô, vocês estão de sacanagem, cara. Puta que pariu. Pezão, cara, é o cara que sobrou do Cabral. Cláudio Castro, o cara que sobrou do Wilson Witzel. E aí tem as palavras do prefeito Rubens Bom Tempo, aquele que estava à esquerda do Cláudio Castro. Presta atenção nas palavras dele. Estamos aqui no ginásio da UCP, aqui no Bing, onde fizemos aqui uma central de equipamentos, de caminhões e tratores que serão necessários para a gente começar a fazer a nossa resposta para tentar agilizar o máximo possível e devolver a normalidade à cidade, que eu sei que vai ser muito difícil. Eu estou aqui do lado do Max Lemos, que também já foi prefeito, é o atual secretário de Obras e Infraestrutura, junto também com o Thiago, que é o nosso... Eita, tem que apresentar a trupe toda, né? Junto com o Leonardo, junto com o Paulo Mustrange. Paulo Mustrange. Guarda esse nome, Paulo Mustrange. Eu vou falar ele daqui a pouco. Pedindo para você, hoje, evitar de sair de casa, evitar de circular, porque você está vendo que a cidade, né, ela infelizmente perdeu sua capacidade de mobilização, de mobilidade, né, de mobilidade urbana. Então a gente precisa... Fala mal, hein, bicho? Porra. Né, das pessoas, né, saírem de casa somente se for necessário, para a gente poder atuar o mais rapidamente possível. Serão dias difíceis que a gente vai ter que enfrentar e a gente vai ter que fazer esse enfrentamento junto. Assim, é mais um político profissional, né? Ele consegue pelo menos passar uma informação de
com o mínimo de liderança. Não saiam de casa, não façam isso recomendando o trabalho, dizendo o que está sendo feito. Nós estamos em tal local, nós estamos alinhando tais atividades. Ele ainda consegue fazer isso. Ele está há anos-luz do governador, muito à frente do governador. Mas é mais do mesmo, né? É mais do mesmo. Vocês vão ver daqui a pouco por quê. Se por alguma razão você não está com ódio, não está com raiva, então se prepara que a hora chegou. Mortes em Petrópolis poderiam ter sido evitadas. Faltou ação política. Desde maio de 2017, a Prefeitura de Petrópolis tem em mãos um estudo que mostra que 15.240 moradias, 15.240 moradias, coloca 3 pessoas por casa, com alto risco ou risco muito alto de destruição por consequências das chuvas no primeiro distrito da cidade mais castigado pelo temporal. E entre as 102 regiões mapeadas no local, a que aparece com mais casas em perigo é justamente a que foi identificada como Osvério Vilaça, onde está o Morro da Oficina, local crítico da tragédia. O estudo que a gente acabou de falar a respeito é o Plano Municipal de Risco. Se eu te disser que esse estudo de 2017 não é o estudo original, que essa é uma atualização de um estudo que já existia. O Plano Municipal de Risco original, que foi entregue ao extinto Ministério das Cidades, ele é de 2007. O estudo original tem 15 anos. 15 anos. Ele é de 4 anos antes daquela outra tragédia na região serrana. Nada foi feito. 9 anos depois do estudo original, em 2016, que a Prefeitura começou um processo de regularização fundiária, onde foram incluídas 700 famílias. Lembre-se, o estudo indicava que mais de 15.000 moradias estavam em situação irregular, em áreas de risco ou de risco muito alto, muito elevado. Não aconteceu. No ano seguinte, o que seria o início desse processo, 2017, veio a atualização. São 5 anos só da atualização do estudo. 15 anos da feitura do estudo original. Agora você me diz, esses caras da nossa política, eles são responsáveis pelo resultado da tragédia, sim ou não? Ou é só a chuva que matou gente? Não saiu a regularização fundiária que gera um número mínimo e as obras não foram executadas. Nem a partir do estudo de 15 anos atrás e nem a partir do estudo de 5 anos atrás. Mesmo levando em conta a tragédia que já aconteceu. Não foi o suficiente, cara, para tirar as coisas do papel. O que mais vai ser suficiente? Será que dessa vez vai acontecer alguma coisa? Será que dessa vez a gente vai ver alguma coisa funcionando, dando certo? Como disse o governador, será que dessa vez vai ter uma lição? Vai ser aprendido alguma coisa? Vão dar atenção para as moradoras e os moradores mais vulneráveis da cidade? Duvido muito que vai mudar alguma coisa. E logo logo tem mais gente morrendo. Pode anotar. Petrópolis cortou o gasto com defesa civil em 2021. Foram R$94 mil. Só 0,007 da receita do ano. Em 2020 foram 104 mil, equivalentes a 0,009% do dinheiro da prefeitura. Caralho, isso é surreal, cara. Surreal, cara. Olha essa outra. Recursos para Natal e publicidade superam contenção de encostas. Se você somar o custo de propaganda, que foi de 4.400.000, mais custos com a iluminação de fim de ano, foi de 1.100.000, você vai ter 5.500.000 no total, que é mais que o dobro do que foi investido com obras e prevenção de quedas de barreira, que foi de R$2.100.000. Com propaganda e iluminação de final de ano gastaram mais de 5 milhões. Petrópolis, que é uma cidade que tem histórico de problemas com chuvas. O que você faz com essa iluminação de final de ano? Pega essas árvores de Natal que coloca em praça, esse monte de pisca-pisca que coloca em cima de árvore, de planta, enfia tudo no cu, cara, até sair pela orelha. Caralho! Caralho! Isso é surreal, cara. Isso é surreal, cara. Surreal, cara. Surreal. Puta que pariu, cara. Isso é surreal, cara. Não, mas é que as chuvas foram as mais fortes de todos os tempos. Caralho, isso é criminoso, cara. Isso é criminoso, cara. Me explica a razão do corte desses gastos que já eram pouco. Por que fizeram isso, cara? Achando que não vai mais ter chuva? Caralho, cara. Eu não consigo acreditar nisso, cara. Vocês não foram os criadores do problema, a gente sabe. Mas vocês perpetuam o problema. Vocês têm que dar uma solução, porra. Ah, mas é muito difícil, tem que ter recurso, tem que ter isso. Corre atrás. Mas a gente precisa de mais apoio. Chama a população, porra. Chama a população, caralho. Chama as pessoas, reúne as pessoas.
Vocês têm a máquina na mão, caralho. Vocês têm a caneta na mão. Vocês têm dinheiro. Vocês não fazem porque não querem. Porque não importa a vocês. Sabe por quê? Tem uma merda de uma chuva dessa. Vocês estão no condomínio de vocês, cara. Num condomínio fechado, com segurança. Ou no 15º andar lá do condomínio que vocês moram, do prédio que vocês moram. Para vocês não faz diferença. Vocês veem as pessoas chorando na TV. Talvez até fique triste quando vê uma garota soterrada que lembra a filha de vocês. Mas depois foda-se. Vocês não ligam, cara. Não ligam. Não ligam. E são todos incompetentes, cara. Incompetentes nas suas funções. Ignorantes das suas funções. Vocês não sabem o que tem que fazer para a população. Não sabem. Não avançam, não tem proatividade nenhuma, não conseguem estar um passo à frente dos problemas nunca, nunca. E vocês têm a máquina na mão, cara. Vocês são completamente ignorantes das suas funções. São incompetentes, ineptos, ineficazes. Incompetentes pra caralho. Incompetentes pra caralho. Tragédia em Petrópolis há 11 anos. CPI da região serrana fez recomendações que não saíram do papel. Sim, teve uma CPI, um incidente das quase 1000 mortes. Na tragédia de 2011, no início do segundo mandato do ex-governador Sérgio Cabral, o prefeito de Petrópolis era Paulo Roberto Mustrange, do Solidariedade. Aquele que a gente falou agora há pouco, que estava lá, junto com o Bom Tempo, junto com o prefeito atual, lembra? Escuta isso. Atual vice-prefeito. Ele revezou a cadeira com o atual prefeito, Rubens Bom Tempo, do PSB, que teve outros 3 mandatos. 2 anteriores à tragédia, de 2001 a 4 e 2005 a 8, sucedido por Mustrange, que ficou de 2009 a 12 no cargo, e um posterior, a partir de 2013. Dessa vez, Bom Tempo assumiu o cargo em dezembro de 2021, após o imbróglio jurídico, já que havia sido condenado por improbidade administrativa em 2019. Então, em 2007, a gente teve o estudo original e o prefeito era Rubens Bom Tempo. Em 2016, 9 anos depois, a gente teve aquela tentativa ou promessa, não sei, de regularização fundiária de 700 famílias. 9 anos depois, 2016, o prefeito era Rubens Bom Tempo. No ano seguinte, teve a atualização do estudo, o Plano Municipal de Risco, e que a princípio a gente achou que aquele plano de regularização fundiária ele teria andamento. 2017, o prefeito era Bernardo Rossi, um prefeito tão bom que não conseguiu ser reeleito. Agora, chuta aí quem foi eleito no lugar do Bernardo Rossi. Rubens Bom Tempo, de novo. Petrópolis, aí fica difícil, né, Petrópolis? Porra, eu vivo envergonhado com esses políticos do Rio de Janeiro. Não todos, né? Existem algumas exceções, mas porra, cara. Pelo amor de Deus. Você tá ligado que tem uma galera que gostaria que a monarquia voltasse, que são pró-monarquistas? Já ouviu falar na família imperial? Só no Brasil, cara. Família imperial que não tem império. Eles lançaram uma nota, né? Jogaram uma nota na imprensa. Mensagem do príncipe imperial do Brasil a respeito das chuvas em Petrópolis. Não existe príncipe imperial, porque não tem império. Não existe príncipe imperial. Ok? Meus caros brasileiros e de modo muito particular, meus caros petropolitanos. Em nome de meu irmão, o príncipe Dom Luís de Orleans em Bragança, ele não é príncipe. Chefe da Casa Imperial do Brasil, hino da família imperial. Não tem família imperial. Não existe família imperial no Brasil, não tem império do Brasil. Acordem! Quero manifestar nossa profunda consternação com os terríveis danos causados pelas fortes chuvas em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, que deixaram numerosos mortos e desabrigados. A consternação com os terríveis danos causados pelas fortes chuvas, vocês tinham que ter consternação pelos mortos, né? Consternação pelos danos que geraram morte. Neste momento de grave dificuldade, o trabalho incansável de bombeiros, policiais, médicos e enfermeiros, bem como de beneméritos particulares, benfeitores, dentre os quais há muitos monarquistas, é sério, para vocês sentirem que vocês estão fazendo alguma coisa, vocês dizem que entre aqueles que estão ajudando a população há monarquistas, para vocês sentirem que estão sendo representados, né? Merece nossa admiração e gratidão, pois bem demonstram a caridade própria de um povo autenticamente voluntarioso e cristão. Vamos falar de caridade daqui a pouco. A família imperial, tão estreitamente ligada a Petrópolis, encontra-se sempre disposta a servir seu povo, oferecendo ainda nossas orações e solidariedade a todos os que vêm sofrendo. Rogo a Deus Nosso Senhor, por intercessão do padroeiro São Pedro de Alcântara, que proteja e dê alento à boa gente petropolitana nesta hora de aflição e necessidade. Interessante é o final da nota. São Paulo, 16 de fevereiro de 2022. Nem Petrópolis o cara tá, porra. Sempre dispostos e a serviço do povo.
Vamos fazer o seguinte, já que vocês falaram sobre a população voluntariosa cristã, vamos ver se vocês são voluntariosos. Você que está assistindo o vídeo, você já ouviu falar da taxa de príncipe? Eu não vou entrar em detalhes. A taxa do príncipe é um imposto de 2,5% que incide no valor dos imóveis que são vendidos, revendidos, né, em Petrópolis, em razão dos terrenos terem sido pertencentes à família imperial e blá blá blá. Só que assim, isso existia no Brasil Império, o Brasil Império acabou. Esse valor é recolhido pela Companhia Imobiliária de Petrópolis, que é gerida, que é administrada por pessoas da família imperial. Essa taxa é cobrada desde 1847. É a família imperial, que não é imperial, recebe essa taxa até hoje. Existe também uma taxa anual chamada de foro. Eu não sei se seria o equivalente ao IPTU. Só que ninguém sabe o montante recolhido pela Companhia Imobiliária de Petrópolis. A gente não sabe qual é o valor que eles recebem dessa taxa e da taxa de príncipe. Eu vou falar um pouco disso mais adiante no vídeo. E aí, com todas as críticas, né, que a família imperial recebeu, teve uma nota do Bertrand em que ele diz: em virtude de comentários recentes, esclareço que minha família imediata, meus irmãos, sobrinhos e eu, não recebe quaisquer quantias referentes ao laudêmio percebido pela Companhia Imobiliária de Petrópolis. Esclareço ainda que nossas orações, obrigação de todo católico, são acompanhadas de esforços para a arrecadação de doações. Agimos, pois, como tantos brasileiros de boa vontade, com vistas a ajudar as vítimas da tragédia na querida Petrópolis. O que ele quis dizer com não recebemos dinheiro da Companhia Imobiliária de Petrópolis? A família imperial tem dois ramos, ramo de Petrópolis e ramo de Vassouras. Caso você não saiba, Vassouras é uma cidade do estado do Rio, é também uma cidade imperial. O núcleo familiar imperial, que não é imperial, de Vassouras, eles não recebem valores, eles não recebem nada da taxa que é cobrada pela Companhia Imobiliária de Petrópolis. Não recebem nenhum valor de Petrópolis. E também não recebem valores de nenhuma taxa semelhante em Vassouras. Não existe isso lá, ok? Mas a família imperial, enquanto representação, enquanto instituição, continua recebendo. Os outros parentes continuam recebendo. E essa taxa de príncipe gerou problema dentro da própria família. Gente na família entrou na justiça contra a gente da família. Gestão da taxa do príncipe em Petrópolis racha a família imperial e briga chega à justiça. A gestão do patrimônio herdado de Dom Pedro II e da chamada taxa do príncipe cobrada em Petrópolis, no Rio de Janeiro, virou pivô de uma disputa judicial dentro de uma parte da família imperial. Presta atenção nisso. Não se tem ideia da estimativa do valor atual desse patrimônio, assim como não é de conhecimento público o tamanho exato da área da antiga fazenda imperial e quantos imóveis atualmente existem nela. Também não se sabe o valor arrecadado anualmente por meio da taxa do príncipe. O dinheiro não passa pelos cofres públicos. Trocando em miúdos, a gente não sabe quanto esses caras recebem e de quantos imóveis, quantas vezes por ano. Não se sabe. Não se sabe. De qualquer forma, é muito bom saber que a gente tem uma família imperial, que não é imperial, que se importa com Petrópolis. Na quarta-feira, 16/2, um dia após as chuvas, enquanto as atualizações dos bombeiros divulgavam novas mortes a cada hora, Bertrand, Orleans e Bragança, teoricamente o príncipe imperial do Brasil, que não é príncipe imperial de porra nenhuma, gravava uma entrevista para um canal humorístico de política conservadora, no dia seguinte das chuvas. Já Dona Marília Gabriela, conhecida como Lili Orleans e Bragança, a princesa do Brasil, que não é princesa, manteve o silêncio em suas redes sociais e publicou na quinta-feira, 18/2, uma pintura da Amazônia. Bom, eu tive acesso, como qualquer pessoa pode ter, né, ao Instagram de algumas pessoas, alguns membros da família imperial que não é imperial, e alguns deles estão pedindo doações para Petrópolis. Ok, legal, com contas, com Pix, com ONGs, isso é interessante. Só que assim, estavam com os comentários desativados. E aqueles que têm os comentários ativados, enxurrada de crítica, né? E ainda tem gente defendendo lá o laudêmio da família, né? Deve ser funcionário deles, não é possível, cara. E para você que acha que isso é só uma chance de aparecer, que eles fazem isso só para ter um ar fake de grandiosidade, de superioridade europeia, eles levam isso a sério. Eles levam isso muito a sério. Olha isso aqui que eu achei na minha pesquisa. Herdeiro de Dom Pedro II busca a princesa para manter a dinastia. Trineto da princesa Isabel, Dom Rafael, Antônio, Maria, José, Francisco, Gabriel, Gonzaga de Orleans e Bragança busca uma princesa para se casar. E assim, seguir na linha sucessória da família imperial brasileira. Linha sucessória da família imperial? Esses caras vivem em outro mundo. Outro mundo. Vocês podiam deixar esses 2,5% para a população. O que vocês acham em doar para a prefeitura esse valor? Só por 5 anos. 5 aninhos, porra. Dá para ajudar muita gente. Tá certo que talvez tenha que cortar uma lagosta aqui, um croissant ali, um champanhe aqui, mas porra, gente, vocês não estão dispostos a serviço do povo?
Então vamos ajudar com caridade financeira, né? Ao invés de nota? Que tal? Eu falei assim, deixa eu ver a importância que eles dão para esse evento, o quanto essa nota está destacada no site deles. Eu falei, bom, isso deve estar na homepage, né? Homepage é a página inicial do site, é a cara do site. Olha o que tem na homepage do site. Pró-monarquia. A nota sobre a tragédia de Petrópolis está na página de comunicados. Você tem que ir lá para outra página, senão você nem vê a nota. Não tem indicação na página inicial, não tem nada. Então, nem aí, cara. Mais uma vez, a chuva realmente foi um evento muito mais desastroso, muito mais trágico do que anteriores. Pior chuva histórica da cidade. Só que a cidade continua despreparada. E é um problema não só da cidade, como do estado. Não tem preparo, não recebe obras estruturais sérias. E quando fala de obras estruturais, a gente tem que dar a máxima atenção, o máximo destaque. Essas pessoas que moram em costas, elas têm que sair de lá. Você pode até ter raiva delas, elas vão morar em costa e ficam chorando que perderam tudo. Cara, você acha que se uma pessoa dessa tem 300, 400, 500 mil no banco, você acha que ela vai montar uma casa numa encosta? Por que você acha que uma pessoa monta uma casa numa encosta, cara? É porque ela não tem outra opção, cara. Tem uma ou outra que é filha da puta. Porque filho da puta tem em tudo que é lugar. Tem uma ou outra que aproveita ali o terreno, que não vai pagar porra nenhuma, inventário, vai fazer nada, não paga luz nem água. O cara aproveita, monta um kitnet, ganha dinheiro em cima dos outros, ou monta mais uma casa. Mas a maioria não, cara. A maioria é família, trabalhador. Tem gente que não tem dinheiro sobrando. E eu volto àquele assunto que eu falei mais cedo no vídeo, sobre as pessoas voltarem depois da tragédia, voltar nas suas casas para pegar seus pertences. Porque as pessoas realmente não têm recurso, cara. Não tem dinheiro. E aí o Estado tem que chegar de duas formas. Tem que retirar elas dali, tem que ter uma iniciativa, caralho. E a segunda situação, e eles reclamam das pessoas que fazem construções nas encostas, mas eles não evitam as construções. Cadê o Estado que não evita isso? Aí quando dá merda, querem colocar a culpa só nas pessoas? Qual é, cara? Porra. E tem mais. Muitas das pessoas que morreram, muitos dos estragos das destruições, não foram em áreas de encosta. Tá? Então, quando o prefeito, até o presidente falou uma besteira dessa lá em São Paulo, as pessoas têm que pensar melhor aonde que elas vão construir suas casas. A impressão que dá é que deslizamento e morte por tragédia climática, de chuva, de enchente, que essas coisas só acontecem com os pobres que têm casa em encosta. Não é, gente. Que ideia de retardado. Tudo que é lugar em Petrópolis morreu gente, cara. Quando chove no Rio também, eu já fiquei, cara, preso mais de 4 horas no ônibus, lotado, cercado de água entrando no ônibus. Isso porque a gente estava no lado mais alto de uma avenida. Um puta terror, não tem o que fazer, cara. E não muda. Não muda. Os caras têm a máquina na mão. Eles controlam o Estado. Eles têm contato com as empreiteiras, têm contato com o empresariado, têm contato com as associações de moradores. Eles têm a caneta na mão, eles têm o orçamento. Por que não resolvem? Ou porque não querem, de maldade mesmo, porque estão cagando, ou porque são incompetentes. São completamente ignorantes das suas funções para com a população. Não sabem como servir. Não têm preparo para isso. Não sabem fazer política. É isso. A gente está entregue a esses caras aí. O Brasil precisa de uma grande reforma habitacional. Muitas reformas pesadas. Mas a nossa política não está disposta a fazer isso, cara. Vai continuar morrendo gente, cara. No momento em que eu termino esse vídeo, são 182 mortos com 89 desaparecidos. Bom, nós chegamos ao final do vídeo. Obrigado por ter assistido e até a próxima. Tchau.